Qual é o seu maior medo? O de fracassar ou de ser brilhante? Escolher e seguir o seu propósito ou viver uma vida mediana? Fugir ou sabotar o seu próprio sucesso pode ser mais comum do que pensa. Abraham Maslow chamou esse medo de grandeza de complexo de Jonas, em referência ao personagem bíblico Jonas, que tentou fugir do destino dado a ele por Deus. No vídeo de hoje entenderá do que se trata esse complexo que pode estar bloqueando você a ter sucesso neste momento, como identificá-lo e as 7 estratégias para superar os seus medos. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Kimig, especialista internacional em liderança e desenvolvimento humano, criadora da reconhecida metodologia More Humanistic Methodology, premiada na Alemanha e no Brasil, presidente em associações e realizo cursos internacionais totalmente dedicados a líderes e empresários que você pode ver nos links na descrição. Para quem me segue, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez consigo. Um dia Deus chamou Jonas e pediu para que fosse a Nínive para falar de suas obras. A cidade havia chegado a um extremo de maldade que Deus quis intervir através de Jonas. Jonas, ao chegar a Jope, encontrou um navio que partia para Tarsis, que era outra cidade. Pagou o bilhete e embarcou. Durante a viagem, uma forte tempestade colocou a embarcação em perigo. Os marinheiros tiveram medo e cada um invocava o seu Deus. Entretanto, Jonas, deitado no porão, dormia profundamente. A uma dada hora, o capitão o despertou e disse-lhe: "Como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus, para que não pereçamos." Seguidamente, lançaram sortes para saber qual deles era o responsável por aquela desgraça. A sorte caiu em Jonas, que disse: "Sei que foi por minha causa que nos sobreveio esta tempestade." Os marinheiros empenharam-se com todo esforço para alcançar a terra, mas foi em vão. Então, invocando o Senhor, disseram: "Senhor, não nos deixeis morrer por causa deste homem." E atiraram Jonas ao mar. No mesmo instante, o mar serenou. O Senhor mandou uma baleia que engoliu Jonas. Jonas, no ventre da baleia, orou e suplicou por 3 dias e 3 noites que Deus o salvasse. Eis que o Senhor então mandou que a baleia vomitasse Jonas na praia. De novo o Senhor disse a Jonas: "Vai a Nínive." Desta vez, Jonas foi e andou pelas ruas da cidade, clamando um dia inteiro: "Daqui a 40 dias, Nínive será destruída." Os ninivitas creram em Deus, fizeram jejum e vestiram-se de luto, desde o maior ao mais pequeno. Deus, então, teve compaixão deles e lhes perdoou. Os dilemas de Jonas retratam os nossos próprios dilemas, as nossas confrontações internas. Ou optamos pela segurança ou arriscamos. Ou seguimos o caminho da maturidade ou ficamos retidos na imaturidade, com medo de enfrentar o desafio que nos fará crescer e sair do conhecido. A parábola é muito interessante porque contém vários aspectos da análise da psique humana. A fuga de Jonas do seu destino ou propósito de vida, o sentimento de culpa acompanhado pela punição por não estar cumprindo ao que lhe foi destinado, o sacrifício pela fatalidade causada e o arrependimento e a redenção ao que lhe espera ser feito, o propósito de vida que deve ser realizado. Segundo Maslow, todos temos em nosso interior a força e a vontade inata para o autodesenvolvimento e a transcendência de um estágio para o outro no nosso crescimento. O complexo de Jonas ocorre em nossas vidas sempre que nos defrontamos com uma oportunidade natural de desenvolvimento, mas que é impedida por um sistema complexo de bloqueios internos da nossa psique.
Isso ocorre como um mecanismo de defesa que é criado em momentos traumáticos da nossa história. Todos nós já arriscamos, tomamos decisões que deram certo, mas que também deram errado. Observamos em nossa família situações que falharam. E mesmo aqueles que não tiveram grandes quedas na vida têm medo de tomar decisões erradas e cair. Esses acontecimentos e pensamentos que vamos registrando criam bloqueios que não permitem que embarquemos diretamente para Nínive, como ocorreu com Jonas. Você já parou para pensar que o seu medo de falhar é também o seu medo de ser bem-sucedido e que isso irá individuar-se da massa e passar a ser alvo de atenção de tudo e de todos? Maslow costumava perguntar aos seus alunos de psicologia: quem aqui vai escrever uma grande obra de psicologia? Quem irá ser o presidente dessa nação? E frente a risadas nervosas de seus alunos, retrucava: se não for vocês, quem será? Por acaso almeja ser um psicólogo medíocre? Se vocês, psicólogos, não forem escrever grandes livros de psicologia, quem os escreverá? Maslow diretamente confrontava os seus alunos com seus desejos, mas também com as suas inseguranças. Nos artigos póstumos em Os Alcances Mais Distantes da Natureza Humana, Abraham Maslow referia que, abre aspas, nós geralmente temos medo de nos tornarmos naquilo que podemos vislumbrar em nossos momentos mais perfeitos. Nós gostamos e até mesmo nos emocionamos com as possibilidades divinas que vemos em nós mesmos. E ainda assim, trememos simultaneamente com fraqueza, temor e medo diante dessas mesmas possibilidades. Fecha aspas. A fuga interior de não assumir esse papel pode gerar consequências para o seu desenvolvimento pessoal, como também afetar as pessoas ao seu redor. Quando tem uma missão a cumprir, isso o torna insubstituível e dá um sentido à sua existência. A sua missão, o seu propósito é a realização que você e cada ser humano pode conquistar em suas vidas. Mas também, como na história de Jonas, realizar o seu propósito impacta a vida dos demais, inclusive os salvando. A alegoria contida nesse conto gera uma reflexão provocadora sobre a importância de conhecer a si mesmo, conhecendo a sua sombra, os seus medos e não recusar ser-se quem você está destinado a ser. A pergunta que se coloca é: quais são os grandes medos que o impedem a ter sucesso e como combatê-los? Bom, se continua comigo até aqui e até agora, é porque está gostando deste conteúdo. Então curta o vídeo, pois isso me ajuda a entender que gostou deste tema. Senão, pode ser ainda engolido por uma baleia. Brincadeiras à parte, o seu like no vídeo ajuda o YouTube a entender que este vídeo é relevante e eu também compreender que gostou deste tipo de conteúdo. Assim, eu posso trazer mais conteúdo dentro desse estilo para você. E me responda nos comentários. Você tem medo de ser brilhante e de ter sucesso? Tem a sensação que ainda não está cumprindo com o seu propósito de vida? Partilhe aqui comigo nos comentários, eu vou gostar de saber e isso pode até gerar outros vídeos para o nosso canal. Bom, o complexo de Jonas pode estar relacionado a qualquer situação ou desafio enfrentado na vida, onde decisões precisam ser tomadas. Normalmente, isso pode estar associado a mudanças na sua carreira, na sua empresa, no seu negócio ou até na sua vida pessoal, como, por exemplo, quando você decide se casar. Se por um lado ansiamos por sucesso, por outro tememos que este se torne realidade, porque atingir o sucesso na sua vida pode significar que tudo vai mudar. E para alguns isso parece desconfortável. Por isso, sabotamos ativamente os nossos esforços para assim evitar o sucesso. O medo do sucesso é muito semelhante em muitos aspectos ao medo do fracasso. No entanto, há uma diferença crucial.
Quem tem medo do sucesso muitas vezes sente medo de não ser capaz de ter um bom desempenho ou não conseguir atingir os resultados que esse novo patamar na vida, no negócio ou na carreira exigirão para essa pessoa, ser bem-sucedida. A incerteza e os medos associados, como o medo de falhar, de fracassar, mantém a maioria de nós escolhendo, segundo o Sr. Maslow, um lugar de infelicidade em vez de experienciar a incerteza. Muitos tendem a priorizar o conforto, o conhecido em vez do crescimento e do desconhecido. Dessa forma, eu trago 5 maiores medos que podem estar a lhe impedir, neste momento, de ter sucesso. Então, vamos a eles. Primeiro medo, o medo de fracassar. O medo de fracassar consiste em não querer tentar algo ou enfrentar um problema receando falhar, colocando em causa as suas capacidades ou até sentindo um certo temor e terror ao imaginar que as suas competências podem vir a ser questionadas, como fosse que você não deu conta do recado. O segundo medo é o síndrome do impostor. Se tem uma percepção de si mesmo de incompetência ou insuficiência perante a um pedido ou uma tarefa no trabalho, ou um risco que tem de ser tomado na sua vida, levando a autossabotagem, autocrítica e autodepreciação, então você provavelmente sofre com o síndrome do impostor. E você pode chegar ao ponto de sentir medo de ser exposto como se fosse uma fraude, mesmo quando as evidências sugerem o contrário. Aqui estão incluídos sentimentos de inadequação e insegurança em grau elevado. Terceiro medo, perfeccionismo. Por que o perfeccionismo implica medo? Porque o perfeccionismo traz em si um medo de falhar. De um outro prisma, é quando quer que tudo esteja perfeito e de acordo à sua ideia que está na sua mente e sob o seu controle para que se sinta seguro. Mas, muitas vezes o resultado não será de acordo ao que você tem na sua mente e daí advém a autocrítica que contém em si o medo de ser criticado e julgado pelo que faz e pelo que entrega pelos outros. Quarto medo, o medo do desconhecido. Caracteriza-se pelo medo que se manifesta na dificuldade de enfrentar novas situações, porque essas não lhe são familiares. Então, questiona a sua capacidade de lidar com a nova situação, já que envolve risco, esforço e energia. Ter de enfrentar o desconhecido é também lidar com a incerteza. Você não sabe o que acontecerá e o que está à espera a sua espera, vamos dizer assim, do outro lado, desconhece como se irá comportar perante a situação, então você fixa-se no medo em vez de ir em frente. Então vamos a um exemplo desse medo. Imagine que é jovem, que começa a trabalhar numa nova empresa e está no início da sua carreira. Muitos de nós, ainda jovens, passamos por isso, Ou você que ainda é jovem, que está me assistindo, está a atravessar essa situação e podemos sentir esse medo do desconhecido perante o primeiro e importante trabalho que tivemos numa empresa. Pensamos com os nossos botões, será que eu conseguirei cumprir com o esperado, com o que a função obriga, com o que os meus superiores esperam de mim? Será que eu vou estar à altura de executar essa função? Quinto medo, o medo do desconfortável. É quando adiamos tarefas que nos trazem desconforto por não saber como executá-las. Você protela a entrega ou a execução da tarefa porque não tem domínio técnico ou não está certo de que irá realizar, executar essa tarefa bem. Mas, além desses medos que o impedem de abraçar a sua missão ou trilhar um caminho rumo ao sucesso de algo que você deseja, também possui pensamentos e crenças que lhe impedem de dar passos largos em direção ao seu propósito. Pensar, eu não sou bom o suficiente, por exemplo, e agir de acordo a esse pensamento é sinal que possui uma crença autodestrutiva. Eu tenho um excelente artigo sobre esse assunto no meu blog, que eu vou deixar o link na descrição abaixo.
Eu convido você a visitar o blog e ler esse artigo. Bom, uma crença dessas, eu não sou bom o suficiente, traz em sua bagagem certos comportamentos e pensamentos associados, como, por exemplo, a dificuldade em lidar com críticas, a necessidade de aprovação e validação dos outros no que você faz, duvidar de si mesmo, colocar em causa as suas competências, colocar mesmo em causa você próprio. Sentir-se estressado quando comete erro, já que tende a ampliar o impacto do erro que acontece, que você comete. Comparar-se aos outros de uma maneira depreciativa em relação, claro, à sua pessoa, entre outros aspectos. Também, suposições sobre o futuro com base em medos irracionais podem impedir você de viver a vida empoderada que deseja viver. Quantas vezes isso lhe aconteceu? Em frente ao nosso destino, à nossa missão, nós fugimos desse destino como Jonas, por não o aceitarmos como ele é, como ele se apresenta. Mas preferimos fugir para ficarmos agarrados a um ideal do que deveria ser o nosso destino. Ou até romantizamos o nosso futuro em devaneios e pensamentos imaginários. Ou achamos que é demasiado arriscado para o desejo de segurança que queríamos ter, quando esse propósito, esse destino, realmente nos bate à porta. Na verdade, fugimos como crianças assustadas. Há muito mais, claro, que eu poderia falar. Aqui eu trouxe apenas algumas das facetas dos nossos pensamentos e medos que nos impedem de seguir o nosso propósito ou sermos mais bem-sucedidos em nossos objetivos. Somos seres complexos e cada um tem a sua história, e eu estou certa que já pescou alguns desses pensamentos e medos que eu mencionei neste vídeo relativamente à sua vida e para a sua vida. Agora a pergunta que não se quer calar é: como superar o medo que lhe prende, que lhe impede de seguir rumo ao sucesso? E aqui estão 7 estratégias para começar a lidar com os seus medos. Estratégia 1. Atenção aos seus medos. É importante identificar qual ou quais desses medos que lhe impedem de viver a vida que lhe é destinada. Os medos estão sempre na sombra humana, quer os reconheçamos ou não, eles lá estão. Saber qual é o medo que você sente, analisar e entender como esse afeta e sabota a sua vida é um primeiro passo. Estratégia 2. Esteja consciente ou ganhe consciência dos seus medos. Para você seguir em frente, você precisa estar ciente de que medo o impede de atingir os seus objetivos ou seguir em direção ao seu propósito de vida. Para isso, é importante verificar quais são as respostas emocionais e fisiológicas, ou seja, do seu corpo, que ocorrem perante uma mudança ou uma proposta inesperada, de forma que você possa identificar claramente o padrão e consiga criar um ponto onde será possível explorar os eventos que o guiam a esse medo. Estratégia 3. Aceite o seu medo. Quando você olha de frente para o seu medo e aceita o que você sente, você começa a ser honesto consigo mesmo. Este é um importante passo para separar a situação daquilo que você sente. Entender que a situação se apresenta da forma que ela é, mas embora ela, vamos dizer, se apresente da forma como ela é, o que realmente importa é a forma como você sente. E é isso que vai fazer você ter um olhar para a situação de uma forma mais tenebrosa ou um olhar de como uma oportunidade positiva. O seu olhar é que irá diferenciar como você encara essa situação. Estratégia 4. Analise o seu eu. Reflita quais são os seus pontos fortes, quais são os aspectos que você precisa de melhorar, quais são as suas fraquezas. Olhar para si mesmo sem autojulgamento, sem se comparar com os outros, mas com um olhar gentil para o seu eu, como um ser que comete erros, mas também acertos, que tem o direito de mudar, de falhar, de cair, de levantar, mas também de ter sucesso, irá alterar a forma como você se sente e como você também lida com o medo. Estratégia 5.
Dê pequenos passos. Uma caminhada inicia com o primeiro passo. Caminhar, aliás, é uma boa metáfora, pois exige que você se levante e ande. E quando está perante algo que lhe traz medo, dar um passo, nem que ainda seja pequenino, mas com vontade, aumenta a sua capacidade de enfrentar a situação. E uma vez que você tenha tido o gostinho do sucesso, desse primeiro passo, nem que seja uma pequena vitória, isso aumentará a sua capacidade de lidar com mais e maiores desafios. Estratégia 6. Busque apoio. Todos precisamos de ajuda. Não se permita sofrer com medo e reconheça que você pode ter apoio. Você não precisa estar sozinho no sofrimento, limitado pelo medo e perder a oportunidade na sua vida. Se você precisa de ajuda, procure apoio. Esse é um comportamento excelente. Estratégia 7. Pense racionalmente sobre o seu medo. Qual seria o pior cenário se a sua mudança corresse mal? Você basicamente conseguiria achar uma saída, solução ou arranjar uma maneira de ficar bem? A resposta é quase que sempre um sonoro sim! Geralmente, nos concentramos apenas no potencial das desvantagens de agirmos, mudarmos, de falharmos, mas não medimos o custo da inação. É igualmente importante medir o que a inação lhe custará. Se você não lutar pelos seus objetivos, pelo seu propósito, onde você estará daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Crescer na vida requer mudar, abraçar a incerteza, correr riscos, mas também comprometimento e ação em direção ao seu propósito. Se for firme em direção ao que está escrito nas estrelas para você, em direção ao seu destino, o medo não permanecerá como obstáculo em sua vida. Mas, se precisar vencer o medo e seguir rumo aos seus objetivos, eu recomendo o programa internacional Líder Inabalável. O link está na descrição e será um prazer impulsioná-lo ao sucesso. Bom, se você chegou comigo até aqui, então inscreva-se no meu canal, é de graça. E não deixe para depois não. Pressione agora o botão, ative o sininho para receber a notificação do meu próximo vídeo com conteúdo interessante para você. Assim, eu o ajudo daqui e você me ajuda daí. Um forte abraço e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!